Nem todo lucro em queda é problema. O erro é não saber quando a queda faz parte do jogo e quando ela é o próprio jogo. Ciclo econômico ou problema estrutural. Como não confundir fase ruim com empresa ruim? Depois de eliminar empresas claramente instáveis, Carlos percebeu que ainda restava uma dúvida importante. Como diferenciar uma empresa boa passando por um momento difícil de uma empresa ruim vivendo mais um capítulo previsível da própria história? Essa confusão é responsável por dois erros caros: sair cedo demais de bons negócios ou permanecer tempo demais em empresas problemáticas. O primeiro passo foi entender o que é um ciclo econômico. Ciclos são movimentos naturais da economia. Setores inteiros passam por períodos de expansão e contração. Empresas bem estruturadas sentem um impacto, mas continuam operando, gerando caixa e protegendo sua base. Já empresas frágeis usam o ciclo como desculpa para esconder falhas antigas. Carlos começou a observar o comportamento da empresa durante a fase ruim. Empresas saudáveis reagem com estratégia, ajustam custos, priorizam eficiência, protegem caixa e comunicam com clareza. Não prometem milagres, mas mostram controle. Empresas problemáticas reagem com improviso, cortam investimentos essenciais, aumentam dívida e vivem explicando por que agora vai. Outro ponto decisivo foi analisar o histórico. Empresas boas conseguem atravessar ciclos ruins mais de uma vez. Quando Carlos olhava para trás e via que a empresa sempre sofria nos mesmos momentos, sem aprendizado ou evolução, ficava claro que o problema não era o ciclo, era a estrutura. Ele também aprendeu a observar a consistência da receita. Em empresas saudáveis, a receita pode cair, mas não some. Há clientes recorrentes, contratos, base sólida. Em empresas frágeis, a receita evapora rapidamente, mostrando dependência excessiva de poucos clientes ou produtos. A gestão foi outro fator determinante. Carlos percebeu que líderes competentes assumem responsabilidades em períodos ruins, explicam decisões, mostram planos e ajustam rotas. Já gestões fracas transferem culpa para o mercado, o governo ou fatores externos. Quando a narrativa se repete trimestre após trimestre, o investidor precisa ouvir o que não está sendo dito. Outro sinal importante foi o uso do caixa. Empresas estruturadas usam o caixa para atravessar o ciclo e sair mais fortes. Empresas problemáticas queimam caixa para sobreviver. A diferença é sutil no começo, mas brutal no final. Com o tempo, Carlos entendeu que ciclos passam, mas estruturas ficam. Empresas boas saem menores, porém vivas. Empresas ruins saem mais endividadas, mais frágeis e mais dependentes de sorte. Saber diferenciar isso é o que separa investidores pacientes de investidores presos a prejuízos prolongados. Este aprendizado trouxe clareza. Carlos parou de reagir a manchetes e passou a observar padrões. Ele não buscava mais saber se o próximo trimestre seria bom, mas se a empresa tinha condições de atravessar os próximos anos. Investir bem não é evitar fases ruins, é evitar empresas que transformam toda fase em problema. No próximo tópico, você vai aprender a identificar quando a própria gestão é a principal fonte de instabilidade do lucro, mesmo quando os números ainda parecem aceitáveis. Prontos práticos. 1. Diferenciação entre ciclo e estrutura. Analise uma empresa que passa por queda de lucro e determine se isso está ligado a um ciclo econômico ou a falhas estruturais. Explique em linguagem simples quais sinais indicam capacidade de recuperação sustentável. 2. Avaliação da reação da gestão durante fases ruins. Identifique sinais de liderança estratégica versus improviso, explicando como isso impacta o risco para o investidor de longo prazo. Quando o lucro oscila demais, quase sempre alguém está tomando decisões erradas e nem sempre isso aparece nos números. A gestão como fonte de instabilidade, quando o problema não está no mercado. Depois de aprender a diferenciar ciclos econômicos de problemas estruturais, Carlos chegou a uma conclusão desconfortável. Muitas empresas não sofrem por causa do mercado, mas por causa das próprias decisões. A gestão, quando falha, se transforma na principal fonte de instabilidade do lucro.
Ele começou observando algo simples. Empresas bem administradas erram menos 2 vezes o mesmo erro. Já empresas com gestão fraca repetem decisões ruins, apenas mudando a justificativa. Aquisições mal planejadas, investimentos feitos no auge do ciclo, endividamento assumido em momentos errados, tudo isso deixa marcas que aparecem no lucro ao longo do tempo. Carlos percebeu que gestores inexperientes costumam confundir crescimento com expansão descontrolada. Em vez de fortalecer o negócio principal, diversificam sem critério, entram em áreas que não dominam e aumentam custos fixos rapidamente. No curto prazo, isso pode inflar receita. No médio prazo, corrói margens. No longo prazo, destrói previsibilidade. Outro ponto crítico foi a relação da gestão com o capital do acionista. Empresas bem geridas tratam o dinheiro do investidor como escasso. Cada real investido precisa gerar retorno. Já gestões problemáticas tratam o capital como algo abundante. Investem mal, assumem riscos desnecessários e distribuem dividendos sem planejamento apenas para manter a aparência de solidez. Carlos também passou a observar o discurso. Gestões sólidas comunicam com clareza, assumem erros e ajustam rotas. Não prometem crescimento milagroso, nem justificam tudo com fatores externos. Gestões frágeis, por outro lado, vivem explicando demais. Quando o discurso muda a cada trimestre, o problema não é o cenário, é a falta de direção. Ele percebeu ainda que decisões ruins raramente aparecem de uma vez, elas se acumulam. Um pequeno aumento de dívida aqui, um investimento questionável ali, um corte de custo que compromete a operação. O lucro até resiste por um tempo, mas perde qualidade. Quando o mercado percebe, a confiança já foi embora. Outro sinal importante foi a falta de prioridades claras. Empresas bem geridas sabem onde investir e onde cortar. Empresas mal geridas tentam fazer tudo ao mesmo tempo. O resultado é dispersão de recursos e instabilidade crescente. Com o tempo, Carlos entendeu que analisar a gestão não é tentar adivinhar intenções, mas observar padrões. Decisões coerentes se repetem, decisões ruins também. O investidor atento aprende a reconhecer isso antes que o lucro comece a falhar de forma mais grave. Ao colocar a gestão no centro da análise, Carlos deixou de ser refém de números isolados. Ele passou a enxergar o lucro como reflexo de decisões acumuladas ao longo do tempo. E quando a origem do problema fica clara, a decisão se torna mais simples. Lucro instável quase nunca é azar, é consequência. No próximo tópico, você vai entender como identificar empresas que sustentam o lucro artificialmente e por que isso costuma acabar mal para o investidor. Prompts práticos. 1. Avaliação da qualidade da gestão. Analise a gestão de uma empresa com histórico de lucros irregulares. Identifique padrões de decisões equivocadas e explique em linguagem simples como essas decisões impactam a previsibilidade do negócio. 2. Diagnóstico de alocação de capital. Avalie como uma empresa utiliza seu capital ao longo do tempo. Identifique sinais de má alocação e explique como isso pode gerar instabilidade no lucro e riscos para o acionista. Quando o lucro precisa de maquiagem para parecer saudável, o problema já passou do estágio inicial. Lucro artificial, quando a empresa sustenta resultados que não se sustentam. Depois de entender o impacto da gestão nas decisões, Carlos percebeu um risco ainda mais sutil: empresas que mantêm o lucro de forma artificial. Não é fraude explícita, nem erro contábil gritante, é uma sequência de escolhas que mantém a aparência de resultado enquanto a base do negócio se enfraquece. O primeiro sinal desse tipo de empresa apareceu quando Carlos analisou a recorrência do lucro. Empresas saudáveis geram resultado a partir da operação principal repetidamente. Já empresas que sustentam lucro artificial dependem de eventos extraordinários, venda de ativos, reversões contábeis, benefícios fiscais temporários ou ganhos financeiros que nada têm a ver com o negócio central. Outro ponto importante foi o uso excessivo de ajustes. Carlos percebeu que alguns relatórios sempre vinham acompanhados de números ajustados, lucro normalizado ou resultado pro forma. Ajustes pontuais podem fazer sentido, mas quando viram regra, deixam de ser exceção. O investidor passa a analisar uma versão editada da realidade.
Ele também começou a observar o comportamento do caixa. Empresas que sustentam lucro artificial frequentemente apresentam lucro no papel, mas precisam se endividar para manter a operação. O dinheiro entra por um lado e sai rapidamente pelo outro. Dividendos pagos nesse contexto não são um sinal de força, mas de descuido estratégico. Outro sinal claro foi a antecipação de receitas. Empresas pressionadas por resultados tendem a reconhecer receitas mais cedo, empurrando problemas para frente. No curto prazo, o lucro aparece. No médio prazo, o buraco se abre. Carlos entendeu que lucro bom é aquele que pode ser repetido sem criatividade contábil. Ele também percebeu que empresas assim costumam vender crescimento, não resultado. O discurso gira em torno de promessas, sinergias futuras e projetos que sempre estão prestes a dar certo. Enquanto isso, o lucro real depende de fatores que não se repetem. Com o tempo, Carlos aprendeu que lucro artificial cria uma falsa sensação de segurança. O investidor acredita que a empresa está se mantendo firme, quando, na verdade, está apenas ganhando tempo. E quando o tempo acaba, o ajuste é rápido e doloroso. Outro detalhe importante foi a reação do mercado. Empresas que sustentam lucro artificial até conseguem enganar por um período, mas a confiança vai se desgastando. O preço da ação começa a refletir essa dúvida antes mesmo do lucro desaparecer completamente. Ao identificar esses padrões, Carlos entendeu que o investidor não perde dinheiro apenas com prejuízos explícitos. Ele perde ao permanecer tempo demais em empresas que não conseguem sustentar seus próprios números. Lucro artificial não é um erro contábil, é uma estratégia de sobrevivência, e sobreviver não é o mesmo que crescer. No próximo tópico, você vai aprender a identificar o momento exato em que sair protege mais do que insistir e por que essa decisão raramente é óbvia. Prompts práticos. Avalie os últimos resultados de uma empresa e identifique sinais de lucro artificial, como eventos não recorrentes, ajustes frequentes e antecipação de receitas. Explique por que esses fatores comprometem a sustentabilidade do negócio. Análise de coerência entre lucro e caixa. Comparem lucro líquido e geração de caixa operacional ao longo de vários períodos. Explique como divergências recorrentes indicam risco oculto para o investidor de longo prazo. Atenção agora! Se você chegou até aqui, é porque está buscando conhecimento de verdade e não atalhos vazios. Então já se inscreve no algoritmo da riqueza, deixa o like e ativa o sininho agora, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse método. E eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou e o que pode melhorar. Essa troca é o que mantém o canal no mais alto nível. E não esquece da transcrição. Lá tem materiais e oportunidades que não ficam disponíveis para sempre. Conhecimento é poder, mas só para quem age. O maior prejuízo do investidor não vem de errar, vem de insistir quando o erro já está claro. O momento de sair. Quando proteger capital é mais inteligente que ter razão. Depois de identificar lucros artificiais, Carlos chegou ao ponto mais delicado de toda a jornada do investidor: decidir sair. Não porque a empresa quebrou, não porque o prejuízo explodiu, mas porque a lógica deixou de fazer sentido. Esse momento quase nunca é confortável. Ele exige maturidade, desapego e clareza. Carlos percebeu que o erro mais comum não é entrar em uma empresa ruim, mas permanecer nela mesmo quando os sinais já mudaram. O investidor cria vínculo com a própria decisão. Ele se lembra do motivo da compra, do entusiasmo inicial, das análises feitas e, sem perceber, passa a defender a empresa em vez de avaliá-la. O primeiro critério prático que Carlos adotou foi simples: se a tese mudou, a posição precisa mudar. Empresas podem enfrentar dificuldades temporárias, mas quando o lucro passa a depender de ajustes, eventos pontuais ou decisões de curto prazo, a tese original deixa de existir.
Permanecer nesse cenário é apostar que o passado vai se repetir, mesmo quando os dados mostram o contrário. Outro ponto importante foi entender que sair não significa zerar tudo imediatamente. Reduzir posição também é uma decisão estratégica. Carlos aprendeu que diminuir exposição quando a previsibilidade cai protege o capital e preserva a flexibilidade. Quem espera a confirmação absoluta geralmente encontra o preço muito mais baixo. Ele também percebeu que o tempo é um custo invisível. Manter capital preso em uma empresa problemática significa deixar de aproveitar oportunidades melhores. Mesmo que o prejuízo não seja grande, o custo de oportunidade corrói o resultado de longo prazo. Carlos aprendeu a diferenciar paciência de teimosia. Paciência é esperar quando a empresa continua sólida. Teimosia é esperar quando os sinais mostram enfraquecimento estrutural. O investidor maduro não espera por esperança, espera por fundamentos. Outro aprendizado importante foi abandonar a necessidade de estar certo. O mercado não recompensa orgulho, ele recompensa disciplina. Empresas mudam, contextos mudam, e o investidor precisa mudar junto. Sair no momento certo não é desistência, é gestão de risco. Ao aplicar essas decisões, Carlos percebeu algo curioso. Sair cedo dói menos do que sair tarde. O desconforto inicial é rapidamente substituído por clareza, e clareza devolve confiança ao investidor. Esse tópico não é sobre medo, é sobre controle. Não é sobre prever o futuro, mas sim sobre reagir corretamente ao presente. Quem domina o momento de saída não depende de sorte para proteger o patrimônio. Encerrar esse vídeo com essa consciência é essencial, porque entender quando sair é o que separa quem investe de quem apenas torce. No próximo vídeo, você vai aprender a construir filtros práticos para nunca mais entrar em empresas de lucro instável, antes mesmo de olhar o preço ou o dividendo. Prompts práticos. Definição objetiva de ponto de saída. Atue como um analista de risco. Crie critérios claros para decidir quando sair ou reduzir posição em uma empresa com lucro instável, considerando mudança de tese, previsibilidade e comportamento da gestão. Avaliação de custo de oportunidade. Analise uma empresa problemática e compare o retorno potencial de manter a posição versus realocar o capital em um negócio mais previsível. Explique como o custo de oportunidade impacta o longo prazo. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!